Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zadroski, hoje para falar de Avaí 3, Santa Catarina 0, jogo válido aí pela volta dessa primeira fase do mata-mata da Taça Sesc. O Avaí havia vencido o jogo de ida lá em Rio do Sul por 2-1 e sacramentou a classificação com mais uma vitória, dessa vez por 3-0, mais tranquilo ainda do que a vitória no jogo de ida, né? O Avaí que já abriu o placar logo no início com o Daniel Penha e fez logo 2-0 ali, então com menos de 10 minutos já estava 2-0 para o Avaí. E queria destacar já no Avaí muito bem essa parte ofensiva do Avaí nesse jogo, né? Claro, contou com um pouco ali de a zaga do Santa Catarina desligou um pouco, né? Principalmente no primeiro gol. No segundo também deu uma cochilada ali, mas toda essa parte ofensiva do Avaí muito bem atenta no jogo e ligada, né? Fazendo uma boa jogada, bonitas jogadas, tanto no primeiro quanto no segundo gol. O segundo gol, um golaço ainda do Daniel Penha, né? No primeiro também, uma finalização que ele tira muito consciente do goleiro, aquela finalização que quem tá assistindo o jogo parece que sabe que quando ela sai do pé dele vai entrar no gol, e aí ele acaba já fazendo 1-0, depois faz 2-0 no chute colocado, muito bonito. Mas não só o Daniel Penha, o Jean Lucas jogando muito bem também, o Avenatti muito bem se movimentando em campo, o próprio Taylor, né, que a torcida vinha comentando que havia caído um pouco de rendimento nos últimos jogos, mas nesse mata-mata aí contra o Santa Catarina sendo importante, então voltou a crescer de rendimento. Taylor volta aí a melhorar o seu desempenho em campo, isso é importante aí para o Avaí, que mais para frente ainda tem a Série B, que é o principal campeonato do ano, e os jogos serão mais difíceis ainda, e essa Taça Sesc também é o que foi o Campeonato Catarinense. Mas, no geral, né, a gente fala ali também do Luiz Henrique, teve uma boa atuação, 2 assistências, se movimentando muito bem, o próprio Zé Ricardo fazendo muito bem o papel dele, no primeiro volante ali, a defesa também não dando sustos, apesar de que o Alisson ainda erra bastante passe fácil, né, podia dar uma melhorada nisso, prestar um pouco de atenção, mas também sem sustos a defesa do Avaí nesse jogo. O próprio Léo Aragão já fez um jogo aí mais tranquilo, talvez seja bom, talvez não, com certeza isso é bom pro psicológico do goleiro, né, que em alguns jogos, nos primeiros jogos ele não foi tão bem, de certa forma havia algumas críticas, algumas dúvidas. Faz um jogo seguro e com certeza isso vai ajudar o psicológico do goleiro também para a sequência desse ano de 2026. Então, o Avaí fez um jogo muito bom, né, praticamente dominando a partida toda, sem tantos sustos. Depois soube controlar também, né, algo que a torcida não viu nesse jogo contra o Camboriú. Mas aí também eu acho que a gente não pode esquecer de deixar o mérito ao Camboriú, que é um time muito bem organizado, a defesa muito sólida, o ataque muito bom também. Só não marcou gol no último jogo agora contra o Barra, mas em todas as rodadas havia marcado gol, mostrando a forte ofensividade do time. Na defesa também muito boa, né? Mas o Avaí agora que pegou uma defesa que de certa forma tinha alguns desfalques, né? O Santa Catarina também tem algumas baixas por lesão, alguns jogadores sendo poupados pelo jogo da Copa do Brasil, mas o Avaí não tem nada a ver com isso, aproveitou muito bem, fez esse 3-0, somando aí 5-1 no agregado, para garantir a classificação para a semifinal da Taça Sesc, onde volta a encontrar o Camboriú, só que dessa vez semifinal e final em jogo único. A contar as campanhas do mata-mata, o jogo deve ser na ressacada. O Avaí fez 9 pontos, venceu o Camboriú no jogo de ida e os 2 jogos contra o Santa Catarina, enquanto o Camboriú venceu um jogo contra o Avaí, empatou um contra o Barra e perdeu o outro, tem 4 pontos contra 9 do Avaí. O jogo deve ser na ressacada. Mas ainda desse 3-0, falar também de Santa Catarina, né, que é um time que foi surpresa ano passado, esse ano não é tão surpresa, mas continua assim, fazendo um bom campeonato, né? Tem a Série D para disputar ainda, então é importante terminar esse ano bem, com jogos no calendário, né? Manter o ritmo máximo possível. Daqui uma semana e meia, praticamente, tem o jogo contra o Cuiabá pela Copa do Brasil, vai ser importante, e a notícia boa para o torcedor é que o Alfredão foi liberado pela CBF, né? Então o jogo vai ser em Rio do Sul aí, com as arquibancadas móveis, foi liberado pela CBF, então o Santa Catarina vai poder mandar o jogo na sua casa. Isso é muito bom para o torcedor encher e apoiar a Águia do Vale. Mas nesse jogo, né, dá para ver também um pouco ali do cansaço, que o Santa Catarina realmente tinha focado na Copa do Brasil, e a gente comentou nesse canal, comentei aqui que é imprescindível, né, essa participação na Copa do Brasil, é um dinheiro muito bom. Só de classificar, o Santa Catarina já tirou 400 mil, agora mais 830 pela classificação. Se passa pelo Cuiabá em jogo único, a gente sabe que é possível, né? Quem sabe segurando um empate, levando a decisão para os pênaltis, passando os pênaltis, ou até 1-0, um placarzinho ali magro, já no tempo regulamentar, ganha mais um bom dinheiro. E claro, o foco do Santa Catarina no momento é a Copa do Brasil, né? Esse jogo é dia 4 de março, até começar a Série D ainda
O foco, claro, agora fica na Copa do Brasil. Então, Santa Catarina até tentou algumas coisas, mas o time errava muito, parecia um pouco nervoso, um pouco mais desgastado, e aí a gente não tem muito o que falar, né? Aconteceu natural, Santa Catarina tentava reagir, mas também não conseguia levar perigo ao gol do Léo Aragão, e acaba sendo eliminado dessa forma, né? Com essa eliminação, Santa Catarina ainda não tem vaga na Série D de 2027, mas tem nesse ano, né? E esse ano a Série D vai ter mais acessos, porque vai ter mudanças aí no Campeonato Brasileiro da Série C e da Série D. Então vai ter mais acessos. Se o Santa Catarina conseguir o acesso, não precisa dessa vaga da Série D, porque em 2027 vai jogar a Série C, né? E nós torcemos sempre, claro, aqui pelos times de Santa Catarina. Aqui no canal a gente vai estar acompanhando, claro, a Série D, acompanhando a jornada do Santa Catarina, sempre torcendo pelo acesso da Águia do Vale também no Campeonato Brasileiro. Mas diz aí o que vocês acharam desses jogos da Taça Sesc entre Avaí e Santa Catarina, na ida e na volta? Foi o resultado mais justo? Vocês acham que o Santa Catarina poderia ter feito um resultado melhor? Alguma coisa terminou de forma não tão justa? Comenta aí no vídeo, sempre para fortalecer o canal. Também não se esquece de deixar um like, se inscrever e compartilhar com os amigos. A todos que acompanharam o vídeo até aqui, muito obrigado e até a próxima aqui no canal dos Adros.